Oi pessoal, o Sloterdijk ele vai comentar agora sobre como o homem, com as navegações a partir do final do século XV, as navegações de Colombo, né, e outros para o oeste, descobrindo novos territórios. Colombo inicialmente pensou ser a Índia, o que depois foi descoberto como um novo continente, que veio a ser a América. Isso mostrou a existência de terras mais ocidentais, mais ao ocidente, mostrando que a Europa não era tão ocidente assim. Fez com que o homem passasse a olhar para o oeste, para as possibilidades de descoberta, de exploração econômica, né? E deixasse de olhar para o leste, para o oriente, que é o lugar do nascimento do sol. Um lugar que era olhado como a origem da vida. O sol, o lugar do pôr do sol tem um sentido mítico, né, de origem da vida, aquilo que deve ser olhado, deve ser buscado pelos homens, né? Mas com as navegações o homem não vai mais olhar para esse ponto, vai olhar em direção ao pôr do sol, não pensando mais no sol, abandonando a preocupação com o céu. Ele vai pensar agora nas navegações, em fazer mapas, e daí representando graficamente o que depois vai ser o globo terrestre, né? Estabelecendo os lugares que já foram explorados, o lugar de onde se sai, o lugar onde se chega, e estabelecendo um tráfego seguro entre os dois pontos. Os lugares onde ainda não explorados são entendidos como ainda serão explorados, né? A modernidade é o tempo do movimento. O movimento, na verdade, não só por interesses econômicos, mas mais pelo movimento, o movimento pelo movimento, o movimento pelo amor ao movimento, já que é possível fazer navegações cada vez mais rápidas, circulação por outros meios também cada vez mais velozes, que levam cada vez mais longe. O homem se torna um turista do globo. E ele quer ver os pontos pelo interesse, não por uma cultura diferente, até mas o principal é: eu me movo, eu sorvo, eu tenho diante de mim todas as diferenças do globo. Acaba que o globo fica igual, vira um grande cenário de turismo, né? E o homem passa a viver um tempo não mais de busca da origem, olhar para o sol, mas um tempo ou ainda vou fazer isso, eu ainda vou em tal lugar, não importa qual, eu ainda vou viajar, de preferência para longe ou para um lugar exótico, um lugar onde não haja a ida e vinda tão comum quanto é para as outras pessoas, né? Ou quanto seria para mim. Por exemplo, se vai do Brasil a Inglaterra, do Brasil a França, a Itália, e vai e vem. Não há mais aventura, né? Não há aventura nenhuma nisso. Então eu quero ir para, que nem apareceu agora uma interessada, uma pessoa que entrou no BBB, ela quer ir para Tanzânia. Um lugar que não é tão comum, né? De ir e voltar.
Existe esse tráfico feito sem problemas, mas para ela ainda é estranho. Ela quer um resquício de aventura. Ela quer ir para Tanzânia. Ela quer ir para, tá bom, Austrália, Nova Zelândia, Egito, né? Mas ela quer mais. Ela quer encontrar algo que um tiquinho de aventura numa época que não tem aventura. Tem a técnica do movimento, tem o amor ao movimento. Porque o ganho, a conquista do Ocidente abriu também a conquista para outras direções, né? Para o norte, para o sul. Foi se abrindo. Esses pontos do mapa, essas terras incógnitas, né, foram descobertas. Hoje restam poucos espaços no globo não conhecidos. Mas o homem sente que é uma questão de tempo ele conhecer. O homem não vive mais, então, uma busca pela origem. O homem vive um movimento em direção a o que ainda vai se realizar. O que o futuro espera. Essa é a modernidade, né? É a época do abandono das tradições, das raízes e a transformação do homem. O homem que se vê a si próprio como um ser sem céu, sim, então não tem essência também. O homem está sempre em transformação. Essa é a imagem do homem.